É isso aí, querido irmão, querida irmã que está aqui hoje. Eu quero ler agora para nosso momento de salmodiar, que a Bíblia manda a gente cantar louvores, cânticos e salmos, né? Eu quero ler aqui o Salmo número 149 do cantor cristão. Aliás, o Salmo 149 da Bíblia. Poderia ser um hino do cantor cristão, né? Mas esse salmo diz assim: Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flautas, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Só um destaquezinho, né? Conseguimos entrar no Facebook, né? Então sejam bem-vindos os irmãos do Facebook também, que geralmente é um grupo um pouco maior, né? Então todos bem-vindos também. Mas esse Salmo 149, primeiro nos convida a gente cantar e louvar a Deus com um cântico novo. E isso significa que a música nova também é parte da vida congregacional de uma igreja. E também fala aqui na Assembleia dos Santos, né? Significa que a igreja deve se reunir. Infelizmente a gente não tem condições assim, mas nossa oração deve ser a gente poder nos reunir antes, o mais rápido possível, né? Antes do tempo previsto aí, quem sabe, pelas autoridades, né? E também aqui fala, né, de uma espada de dois gumes, no versículo 6, nos meus lábios estejam os altos louvores de Deus, então adoração sincera, nas suas mãos espada de dois gumes. A gente sabe pela Bíblia, né, que é a espada de dois gumes, e a espada é a própria Bíblia, né, que é capaz de separar as coisas perfeitamente. Então, Deus seja louvado pelo Salmo 140. Como já coloquei há pouco, né, continuamos em quarentena, e nós, assim que pudermos, vamos sair dela, e a gente aí aguarda todos os irmãos aqui. As nossas lives, normalmente elas vão acontecer nas quartas-feiras, nos domingos pela manhã e nos domingos à noite, né? Então essa é a nossa programação de lives. Se você precisar da assistência pastoral, ou minha, ou do pastor Klaus, o irmão pode nos acionar. E também quero dizer o seguinte, que evite, mais uma vez, né, evite o pronto-socorro, né? Não tenho notícia de caso, eu sei que há suspeitas de caso, não tenho notícia de caso de pessoas que eventualmente tenham coronavírus aqui na cidade. Mas eventualmente mais tarde, mais cedo deve chegar, né? Então infelizmente a gente não tá tão livre assim. Mas graças a Deus que até agora não tem, esperamos que não venha a ter. Mas a possibilidade é, digamos assim, 99,9%, né? Também, se o irmão precisar, numa emergência, tanto eu como o pastor Klaus estaremos atendendo. O pastor Klaus é mais jovem, né? Então aquilo que ele puder atender diretamente com o irmão, ele vai fazer. Mas também, se houver necessidade, estarei aqui. Eu sempre estou em casa, você pode telefonar. O telefone fixo é 37434877 e o telefone celular, o WhatsApp é 991-394224, ok? Então esses são os avisos.
eu queria colocar mais uma música, Teu Reino, para nós continuarmos a nossa parte de louvor. Vamos ouvir então Teu Reino. Tá saindo aqui, vamos lá. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
Muito bem, irmão, muito bem, irmã. Só avisar aí que a internet ela tá oscilante, né? Se travar alguma coisa aí, vocês não estranhem não, tá certo? Irmãos, vamos ao nosso estudo bíblico hoje. E eu quero chamar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 19. E eu quero, enquanto você abre a sua Bíblia, né, começar fazendo uma pergunta. O que Deus quer, o que Jesus Cristo quer da gente? Né? Não sei se você já pensou, deve ter pensado, o que Jesus Cristo quer de mim? O que Ele quer de nós? E aí eu quero pensar em termos gerais, não é aquelas coisas específicas. Como, por exemplo, Jesus Cristo quer que você seja um missionário, quer que você seja um pastor, quer que você seja uma missionária, enfim, alguém especial. Mas eu estou falando no geral, no dia a dia da vida da gente, né? O que Ele quer? Como é que Ele quer que a gente viva, né? E o nosso texto hoje, nós vamos tentar responder isso. Mateus 4,19, é muito conhecido, diz assim, né? É Jesus falando, né? E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso aqui é a chamada de Pedro, né? E André, se não me falha a memória. E eles estão pescando, então Jesus Cristo chega até a beira do rio, né? E exatamente, né? Pedro e André estavam ali lançando e pescando, e porque eles eram pescadores profissionais, eles estavam ali atrás do sustento da vida deles, né? E aí chega alguém, eu não sei, não há nenhuma informação se eles tinham algum conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, mas ele se apresenta e diz, olha, vocês me sigam, porque eu quero fazer de vocês pescadores de homens. É bom lembrar que naquele tempo as pessoas, os professores, os grandes mestres, eles tinham os seus discípulos. A escola não era um lugar onde você ia, ouvia seus estudos e depois voltava para casa. Normalmente os discípulos acompanhavam o mestre, né? Eles seguiam o mestre. Para onde o mestre ia, eles seguiam. Esse era o hábito, né? Então, muito pouca gente tinha essa oportunidade de estudar a lei de Deus, as coisas de Deus. E aqui Jesus, então, monta a sua sala de aula, né? Chama 12 homens para serem seus seguidores. São pessoas que deveriam largar tudo. No caso aqui, o apóstolo Pedro era pescador, junto com André e outros, deveriam largar tudo e seguir a Jesus Cristo e viver a sua vida junto com o seu mestre, né? E o ensino, ele tinha, a própria vida do mestre era um ensino que as pessoas aprendiam com eles, né? Mas eu quero fazer um contraste aqui, entre Velho e Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, a lei, assim, numa aplicação que a gente pode fazer, a lei ela dizia, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve fazer aquilo outro, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não deve fazer aquilo outro, e aquelas outras coisas. E isso significava que o homem tinha que tomar a iniciativa de fazer ou deixar de fazer determinadas coisas. Então ele tinha a lei, ele recebia a lei, e essa lei tinha que ser cumprida pelas pessoas. Se elas quisessem servir a Deus, então elas deveriam cumprir a lei. Ao cumprir a lei completa, sem quebrar ela em nenhum momento, então eles seriam salvos. Nunca ninguém conseguiu. Ninguém conseguia cumprir a lei. E quebrando um só mandamento, já significava que estava perdido, não tinha mais salvação, né? E a palavra de Deus vai nos dizer que ninguém conseguiu, exceto a pessoa de Jesus Cristo, que conseguiu cumprir toda a lei. A própria Bíblia diz que nenhum tio ou um i, um ponto do i da lei deixou de ser cumprido por Jesus Cristo. E aí nós viemos
para o tempo da graça. Jesus Cristo vem, estabelece o seu reino, estabelece deu uma falha aqui no Instagram, já entrou de novo. Ele estabelece o seu evangelho, né? E agora isso inverteu, né? Isso inverte. Na graça, o Senhor não diz você deve, o Senhor diz eu quero, né? Mas o que Jesus quer? Jesus Cristo quer. Então nós vamos ver algumas coisas e eu vou ler alguns textos bíblicos. Se você quiser anotar depois para conferir esses textos, você pode fazer isso, mas vai estar gravado também para a sua disposição. Então o Senhor diz primeiro, eu quero perdoar o pecador pela graça. Eu quero perdoar todos os pecados dos pecadores pela graça. Ou seja, eu não vou mais exigir sacrifícios de animais, nem sacrifícios, cultos ou coisas de derramamento de sangue para que houvesse remissão do pecado. Então Jesus Cristo morreu na cruz e Ele que derramou o seu sangue, e agora nessa nova realidade o seu sangue é eficiente, é capaz, é eficaz para fazer o que o sangue dos animais fazia, se bem que era apenas um protótipo, né? Na verdade, o sangue de Jesus também lavou os pecados dos antepassados. Então Jesus morreu na cruz porque Ele queria perdoar os nossos pecados, pela graça, né? Em Hebreus 10, 17 e 18 diz assim, e jamais me lembrarei dos seus pecados. Quando Jesus perdoa os pecados, jamais se lembrará deles e de suas iniquidades. E o 18 diz, ora, onde há remissão desses pecados, não há mais oblação pelo pecado, ou seja, não é mais preciso fazer qualquer sacrifício para o perdão dos pecados, que era feito no Velho Testamento, que as pessoas tinham que fazer. Então não há mais necessidade. Qualquer um que ensine isso, alguém que ensina que você tem que fazer um sacrifício, você tem que fazer aquilo outro, não é, isso aí é antibíblico, é contra o tempo da graça. A salvação não é mais através das obras ou das boas obras. Então o Senhor Jesus Cristo quer perdoar os pecadores dos seus pecados pela graça, através da morte dele lá naquela cruz. Isso é doutrina bíblica do Novo Testamento. Segunda coisa, eu não quero lançar ninguém fora. Jesus diz para nós, através do seu Evangelho da Graça, eu não quero lançar ninguém fora. Isso nos ensina um outro princípio bíblico muito caro, que as pessoas que são salvas de fato, de verdade, por Jesus Cristo, não serão renegadas depois. As pessoas não vão perder a salvação. E o texto bíblico é clássico, você conhece, se você não conhece, vai lá em João 6,37, que diz isso claramente. Jesus falando, todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então toda pessoa que Deus resolveu salvar, que Deus lhe deu, essa pessoa vai até Deus, ela recebe, vai até Jesus Cristo, ela recebe de Jesus Cristo a salvação, e não há mais possibilidade da pessoa ser lançada fora, perder a salvação. Há alguns movimentos que, por exemplo, você está bem com Deus, você está vivendo bem com Deus, de repente você brigou com alguém lá, falou um palavrão enfim, perdeu a cabeça, perdeu a salvação. Aí você vai lá, vamos cometer pecados, mas Jesus já morreu por todos os nossos pecados. Isso significa os pecados de toda a nossa vida. Isso não é licença para a gente sair pecando, mesmo porque o verdadeiro convertido detesta pecar. Então Jesus diz, eu não quero lançar ninguém fora e não vai lançar ninguém fora, né? Em terceiro lugar, eu quero, fica limpo, né? Isso aqui é no contexto de um leproso, né, em Marcos 1:41. Se você quiser abrir lá, Marcos 1:41. Isso aqui é uma ilustração, né, também da vontade de Jesus Cristo. Ele diz assim, Marcos 1:40 a 42, que eu vou ler, né?
E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero, sê limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. A pessoa que tinha lepra naquela época, que hoje nós chamamos de hanseníase, era uma pessoa que era, inclusive, isolada da sociedade, né? Até morrer, né? Não podia mais voltar para a sociedade. E era raríssimas vezes uma pessoa era curada da lepra, né? E Jesus então cura esse homem. E qual é a principal lepra que nós temos na nossa vida? É o pecado que nos suja, né? Então Jesus quer nos limpar. Mas também, por outro lado, a gente pode orar a Deus para termos as curas das nossas enfermidades. Nós oramos sempre, vamos orar sempre. Como na época de Jesus Cristo, também na nossa época, nem todos são curados, mas o Senhor Jesus pode curar de qualquer doença, qualquer pessoa, em qualquer momento. Mas a ideia aqui é de ficar limpo. E a ideia aqui também, trazida para a realidade da vida da gente, é ficar limpo do pior da pior de todas as doenças, que é o pecado que mata eternamente. Em quarto lugar, o que Jesus quer também fazer? Eu quero dar-lhe descanso. O Senhor Jesus quer dar descanso para nós. Mateus 11, 28, que é um texto muito bonito, eu vou ler do 28 ao 30, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia nunca disse que nós não vamos ter problemas. Aqui, quando fala de jugo e de fardo, é que nós vamos ter problemas para carregar na vida, né? Mas o Senhor ajuda a carregar. O Senhor nos alivia, né? Alivia do sofrimento, alivia da luta do dia a dia. Eu gosto assim de pensar, e essa tem sido a minha experiência. Toda vez que a luta é grande, a luta vai aumentando, você vai para Jesus, você dobra seu joelho, você ora a Deus e você sai dali aliviado. E você vai fazendo isso até aquele problema, aquela situação que você está vivendo se resolver. E será muito mais fácil você sair desses problemas, porque durante os problemas o Senhor dá descanso. Por isso ele fala, vinde a mim. Então vá a Jesus, vá em oração. Se você anda cansado, se anda oprimido, se você está com um jugo pesado, seu fardo é pesado para você, o Senhor Jesus pode aliviar você desse fardo. Me vem à mente um texto que agora não vou lembrar do endereço dele, né? Que diz que a gente deve orar pelos doentes, e um dos pedidos é não só cura, mas para que Deus afofe a cama, né? Que a cama seja confortável para ele, porque uma pessoa que fica muito tempo na cama também acaba sofrendo por causa disso. Então Jesus, eu quero dar descanso. Jesus é o seu descanso. Então descansa no Senhor, né? Vá ao Senhor Jesus. Em quinto lugar, nós temos uma outra coisa que o Senhor Jesus quer para a nossa vida. Eu quero colocar a lei no seu coração. E aqui é o Evangelho, né? Que aqui no caso em Hebreus 10, 16, eu vou ler de 16 a 18, vai falar da lei, né? E ele quer colocar isso no seu coração. Hebreus 10, 16 até 18 diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora,
Onde há remissão desses, não há mais a oblação pelos pecados, que é o texto inicial que nós lemos, né? No outro momento aqui que nós lemos. Então, o que é colocar a lei no coração? Vamos imaginar um código de leis, né? O nosso código de leis aí da Constituição brasileira, né? Então, para você conhecer a Constituição, você pega o livro, um documento que tem ela, você lê, estuda a lei e tudo mais para você conhecer, saber. Mas ela não é necessariamente parte da sua vida. Você, para poder acompanhar, fazer e se beneficiar dela, você tem que ler. Ela está escrita e ela serve para todo mundo. Agora, essa era a ideia do Velho Testamento. O povo recebeu lá no Sinai a lei que Moisés lhes passou, que na verdade era uma constituição, então as pessoas deveriam conhecer aquela lei e tentar seguir aquela lei. No Novo Testamento, né, colocar a lei no coração é tornar a lei de Deus como princípio de vida. É mais ou menos assim. A lei diz que eu tenho que andar 100 por hora nas estradas de pista simples. Então eu posso decidir se eu obedeço ou não. Aí eu ando 110, 120, né, e aí eu quebro a lei. Resultado, posso levar multa, posso ter problemas. Mas se isso está no meu coração, que eu não vou ultrapassar a velocidade, isso é uma convicção minha, um princípio de vida meu, então eu sempre vou andar no limite de velocidade. Porque eu vou ter isso como convicção pessoal. Então é isso que é colocado no nosso coração. As convicções do Evangelho de Jesus Cristo estão no nosso coração. A gente faz o que Jesus Cristo ensina. Isso está dentro de nós, está no nosso coração. Não é uma lei escrita aqui e lá. Por isso que a gente não, quando uma pessoa chega aqui na igreja, a gente não chega com uma listinha de coisas que ela pode ou não fazer para ser membro da igreja. Ela lê a Bíblia, se ela é convertida, aquilo vai diretamente no coração dela, e ela quer viver isso, ama viver isso, deseja viver isso, e tem um grande desejo de conhecer a palavra de Deus. Aliás, se você não tem sede pela palavra de Deus, alguma coisa não está bem. Então é bom você cuidar disso, porque Jesus quer colocar o seu evangelho, a sua lei, no seu coração. Em sexto lugar, Jesus diz, eu quero ser o seu Deus. Né? Todos somos religiosos, a grande discussão sempre é essa, né? Mas Deus, Jesus Cristo, é o nosso Deus. É o Deus eterno que deixou os céus, a glória, e habitou no meio de nós, desde o seu nascimento até a sua morte, sofreu por causa dos nossos pecados, né? Ele se apresentou como filho de Deus, e aqui ele viveu essa realidade. Ele é Deus. Jesus é Deus eterno, do passado para o futuro, né? Então ele diz lá em 2 Coríntios 6, 17 e 18, se você quiser ler, 2 Coríntios 6, 17 e 18, que diz assim, por isso saí do meio deles, saiam do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, eu vos receberei, e eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então Deus quer ser o nosso pai e quer que nós sejamos os seus filhos. O pai trata diferente os filhos do que o patrão, por exemplo, né? Ou um padrasto, ou um tio, ou alguém, né? Trata com amor de pai. E Deus é amor, então com certeza Ele trata a gente com muito amor. Esse texto aqui de 2 Coríntios 6 está no contexto que as pessoas não podem fazer sociedade do crente com o incrédulo, né? E isso envolve casamento, isso envolve sociedades de negócios, qualquer tipo de sociedade, né? Andar com pessoas que não têm a mesma fé ou não têm os mesmos princípios de vida. Enfim, a Bíblia diz, apartai-vos, se afastem. Não no sentido de nunca mais conversar nem nada, mas não vivam como eles vivem, né?
e viva a vida cristã diante deles e ser um testemunho para eles da sua nova vida ou da vida que tem isso. Então não toque em coisas imundas, não se envolva com o mundo, né? Em sétimo lugar, nós já estamos indo para o final, Jesus diz, eu quero fazer de vocês pescadores de homens, né? Que é o nosso texto inicial. Então, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eles foram. Isso é fé. Se existe alguma coisa que a gente tem que ter como exemplo para entender o que é fé, é isso. É você realmente largar tudo, a sua vida, tudo para trás para seguir a Jesus Cristo, né? Então, eles mudaram, inclusive de profissão, mudaram tudo. Isso quer dizer o seguinte, para seguirmos a Cristo Jesus, a nossa vida muda, necessariamente muda. Sempre haverá mudanças. Aliás, passamos a vida toda fazendo ajustes na nossa vida, né? Esse texto, que eu acho que não falei a passagem, é Mateus 4, 18 a 20, que eu li, né? Nós lemos no início, 4:19, né? Por outro lado, também, todo aquele que crê em Cristo Jesus é um enviado. Nós estamos no mundo como alguém que Deus enviou. E esse ser enviado é lá de Mateus 28, ou Marcos 16. Mateus 28, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, tudo isso que nós recebemos de Deus nos treina para irmos pelo mundo. Então, Jesus, ele iria morrer, ele iria ressuscitar, ficaria mais 40 dias lá com os discípulos, aparecia, desaparecia, fechou todo o ministério dele, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, enviou seus discípulos ao mundo e eles fizeram muito bem a sua obra, que o evangelho chegou até nós, né? Tem até um momento, eu não lembro se é os Efésios, que eles falam assim, chegou até nós, chegaram até nós aqueles que têm transtornado o mundo, né? Que eram os cristãos. Então Jesus quer que você seja um pescador de homens. Alguém que dê testemunho, alguém que compartilha, alguém que fala de Jesus, alguém que discipula, alguém que ensina as pessoas de como devem viver. E oitavo e último lugar, Jesus eu quero recebê-los para mim. E esse é o final de nossa vida cristã, da nossa história, né? João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vá até a Jesus para que Ele possa fazer com que você possa ser dele. Na verdade, o texto que eu quero é João 14,3, né? Deixa eu abrir aqui, que eu tinha anotado, mas anotei errado. João 14,3 diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus quer receber a gente um dia lá no céu, nós vamos estar lá. Se você crê em Cristo Jesus de fato, de verdade, você vai estar lá. Se não crê, não vai. É muito simples assim, você não vai estar lá. Então creia em Jesus Cristo, coloque a sua vida nas mãos de Jesus Cristo e não abra mão disso, porque Jesus quer nos receber lá nos céus, né? Então, o momento que a gente partir dessa vida, que espero que seja ainda bastante tempo, para cada um de nós, tenhamos a segurança, a certeza que nós vamos ser recebidos lá nos céus. Tudo isso Jesus quer que a gente faça, só para dar uma repetida rapidinho aqui, para refrescar nossa memória. Jesus quer perdoar o pecador pela graça, quer te perdoar os pecados. Ele não quer lançar ninguém fora, todos aqueles que forem salvos, ele não vai lançar fora. Ele quer que nós estejamos limpos diante dele, de vida santa, e também podemos pedir oração pelas nossas doenças e sofrimentos.
quer nos dar descanso, então devemos ir a Cristo Jesus para ter descanso, quer colocar o seu evangelho, a sua lei no nosso coração para vivermos amando a Cristo Jesus, quer que ele quer e é o nosso Deus, então nós aceitamos Jesus como Senhor, o Deus da nossa vida, quer nos fazer pescadores de homens, né? E finalmente quer receber-nos lá no céu, né? Então na lei dependíamos de nós mesmos para sermos salvos e todos fracassamos. Na graça depende do Senhor Jesus Cristo para sermos salvos e Ele não fracassou, Ele não fracassa. Ele nos dá a salvação, nosso nome está escrito lá no livro da vida, o seu nome está lá. Se você crê em Cristo Jesus, aquele livro não é um borrão, né, como se falava antigamente, né? Um borrão é aquele livro de anotações que você fazia, depois você passava limpo, né, as coisas, né, bem bonitinho. Jesus não tem borrão. Seu nome está lá, para lá ele fica, né? É isso, entre outras coisas, que Jesus quer de cada um de nós. Ele nos quer junto dele para sempre, para a glória e honra dele. Então, louve a Deus nessa, viva Deus, né? Viva Cristo nesses dias aí de recolhimento. Faça desse período um tempo de oração, de adoração, tempo de leitura da Bíblia. Quem sabe você que nunca leu a Bíblia toda, né? Começa a ler agora, porque você tem o dia inteiro para ler. Enfim, vai cuidando da sua vida. Pastor Klaus, nós temos alguma outra música que a gente pode passar? A música que nós vamos ouvir daqui a pouquinho é Manso e Suave, Jesus Convidando. Eu gosto muito dessa música, é uma música muito agradável de se ouvir, e nós vamos louvar a Deus. Aliás, antes da música, vai achando ela aí, nós precisamos fazer o nosso momento de oração, que eu já estava esquecendo. Os irmãos viram hoje no grupo do WhatsApp da igreja, quem está e quem não está, eu gostaria que entrasse, a notícia, né, da irmã Sheila, né? Ela inclusive está vendo a gente aqui. Ela esteve em São José do Rio Preto, ali fazendo exames, visita ao médico e tudo mais. Está com uma inflamação, né? Está sendo tratada. Como era de esperar, ainda tem bastante dor, né? Mas vamos orar para que a medicação que ela for tomar agora possa fazer o efeito, ela possa ter sua dor aliviada, né, desse sofrimento aí, que infelizmente ela ainda está vivendo. Eu fico impressionado, né, como a irmã tem lutado e tem sido forte. Então vamos sustentá-la em oração, para que ela esteja sempre bem, para a glória de Deus, logo possa estar com a gente aqui na igreja. Também eu vi uma foto hoje da irmã Célia, junto com a sua filha, esqueci o nome, a Mari, né, e o netinho. É uma foto bonita, gostei de ver. A gente não tem tido condições de visitar, a gente não pode visitar, porque se a gente for lá e levar o coronavírus para elas lá, como é que fica? Né? Ou gripe. Ou gripe ou qualquer coisa. Mas foi muito bom ver essa foto, então continuamos orando pela irmã Célia. Deus há de abençoar para levantá-la e colocá-la de pé diante do Senhor e ser curada, né? Nosso desejo, nossa esperança, nossa oração é essa, né? Também a irmã Geni, a última notícia que eu tenho, que também a gente pega por aqui e ali, que ela continua internada, está no balão de oxigênio, né? Como a gente falava antigamente, não sei se é assim que se fala, né? Então, a situação dela melhora, piora, mas a situação é carente de muita oração nossa, para que Deus tenha misericórdia da vida dela e também das filhas, né, que estão cuidando, irmã Delícia, Adelaide, eu esqueci o nome das outras, e toda a família ali devemos lembrar em oração. Também outros que a gente tem orado, assim,
regularmente, que nem a irmã Dalila, o irmão João, também o Oséias e a Ana, né? O Oséias sempre com aquela pressão dele que deixa ele sempre preocupado. Então, em nome de Jesus, a gente tem visto Deus agir também na vida dele. E os outros irmãos que estão um pouco mais longe de nós, como a irmã Aurora, como a irmã Alzira, lá em Sudminus, né? Que também a gente precisa, quando tiver condições, buscar notícias delas, né? Mas devem estar bem, então vamos estar orando por eles. E se você tiver algum motivo de oração, você pode colocá-la diante de Deus agora, junto aí no sofá, aí, junto com os irmãos, 2 a 2, que eu vou orar aqui. Depois o pastor Klaus também pode vir aqui fazer uma oração, né? Nós dois orarmos, e por esses pedidos aqui. Ninguém mandou aqui, ó. Ana Cláudia pede oração para o seu marido, que está trabalhando, ele é médico, né? Lá longe, eu acho que é Maranhão, né? E vamos orar por ele, porque ele está no olho do furacão, né? Como todos os médicos. Aliás, vamos orar pelos médicos, pelos enfermeiros, os técnicos de enfermidade e de enfermagem, e também os laboratoristas que fazem os testes, e eles também lidam com o coronavírus, né? Aí são as pessoas que trabalham faz as análise, tem um nome isso aí, então vamos orar por eles também, né? Ok? Vamos orar então? Deus querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade que a gente tem, mais uma vez, de nos apresentar diante de Ti, e pela técnica da modernidade, Senhor Deus, que nos permite, se não podemos nos reunir fisicamente, nós podemos nos reunir virtualmente para nos apresentar diante de Ti e aprender da Tua palavra, louvar a Ti através dos cânticos, embora nos faça muita falta, Senhor Deus, o calor humano de estarmos todos juntos, conversarmos e vermos uns aos outros, porque isso faz muito bem, somos seres sociais e isso nos faz falta, e já estamos aí há 7 dias nessa situação, e a possibilidade ainda há alguns dias, e te pedimos para que nos fortaleça, Senhor Deus, fortaleça cada um de nós que tem que ficar em casa, para que fique bem, para que o estresse não venha a trazer problemas, para que a depressão não venha a trazer problemas, que não tenhamos, Senhor Deus, situações perigosas para nós. Mas quero também colocar diante de Ti mais uma vez a vida da irmã Sheila, te agradecer pela viagem que eles puderam fazer, pela bênção do carro que eles têm, Senhor Deus, agora um carro melhor, te louvamos por isso. Também quero te pedir, Senhor Deus, para que cure ela e ela fique boa o mais breve possível, e livra ela de todas essas dores que ela tem sentido, Senhor Deus. Da mesma forma, eu peço pela irmã Célia, que também tem enfrentado uma luta terrível, Senhor Deus, e em nome de Jesus Cristo a gente aguarda a cura dela, Senhor. Também aguardamos da mesma maneira a irmã Geni, que está ali no hospital já há muitos dias, há mais de 2 semanas, e pedimos, Senhor Deus, que Tu estejas também intervindo na vida dela, tirando ela daquele leito hospitalar, levando para sua casa. Também quero te pedir pelos outros irmãos que mencionei aqui, e que Tu estejas com cada um, cada irmão idoso, cada irmão, Senhor Deus, que esteja com eventualmente algum problema, com alguma luta, também com os médicos, como o marido da irmã Cláudia, e tantos outros médicos que têm que lidar no dia a dia dessas enfermidades todas, ter sabedoria para que possam fazer os diagnósticos acertadamente, também possam aplicar a medicação acertada, e que os técnicos e enfermeiros possam, Senhor Deus, fazer com diligência, com amor o seu trabalho, Senhor, e que sejam protegidos, principalmente esse dos vírus, assim como os técnicos de laboratórios que fazem os exames. Enfim, todo o pessoal da saúde. Pedimos, Senhor Deus, pelos nossos governantes. Infelizmente, Senhor Deus, eles têm se degladiado,
tem feito coisas que eu pessoalmente me deixa triste, a gente fica preocupado, Senhor Deus. Então acalma os ânimos e coloca eles no seu devido lugar. Quem está certo, que seja honrado, que aquele que está errado, que seja corrigido, Senhor Deus. E também, Senhor, no meio desse fogo cruzado estamos nós, e às vezes a gente se pega, Senhor Deus, também, dando opiniões, enfim, fazendo e participando desse debate. Mas também que eles tenham ações acertadas, que possam tomar ações acertadas, que venham salvar vidas, que venham abençoar as vidas. Também, Senhor, tem muitos empresários e muita gente que está ficando desempregada, os salários estão sendo cortados, enfim, muita coisa acontecendo, muitas famílias entrando em sofrimento. E eu te peço, Senhor Deus, que essa pandemia termine o mais rápido possível, para que a vida possa voltar ao normal, as pessoas possam ter o seu sustento, e também, Senhor Deus, possam olhar mais para Jesus, e possam buscar em Ti o socorro, e que possam entender que a nossa vida depende do Senhor Jesus Cristo, e depende de Deus, porque se Ele não nos dá vida, se Ele virar as costas para nós, como diz um salmo, o nosso fôlego para, Senhor. Abençoa também o irmão Wilson, que está aqui com a gente, a vida dele, a família dele. O Klaus também, que tem cuidado dessa parte aqui na igreja, tem sido um plantão aqui na igreja, tu esteja abençoando a vida dele também. Essa oração eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ter, então, uma oração do pastor Klaus também, depois ele solta a música aqui, que é bom a gente orar como se fosse de 2 a 2. Boa noite, igreja, paz do Senhor a todos. Temos vários amigos no Facebook, né, amigos do pastor Nelson, que eu abri uma sala de vídeo lá no Face dele. Então você que está nos vendo através da sala de vídeo no Face do pastor Nelson, seja muito bem-vindo. A Mandirce Paz, seja todos muito bem-vindos. A Raquel de Araçatuba, tem o Nando também que está no Face de Araçatuba. Deus abençoe, Nando, espero que esteja tudo bem por aí. Vamos continuar orando nesse tempo. Nós vamos orar também pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Sabemos que tem irmãos que têm filho longe, distante, tem netos que moram em outros estados, em outros países, que possamos estar orando por esses que estão longe e por algum motivo não podem estar aqui. Vamos orar então? Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela nossa família, pela nossa casa, ó Pai. Nesse tempo, ó Deus, queremos orar por aqueles, ó Deus, a qual nós amamos e que estão longe, ó Deus. Estão longe da nossa companhia, estão longe da nossa presença, não só por conta da quarentena, ó Deus, mas por conta do distanciamento geográfico, ó Pai. Clamamos a Ti, ó Deus, em especial pela família do pastor Nelson, que está ali no sul. Vimos alguns parentes dele que estão ali na nossa sala de vídeo, no seu Face. Ó Deus, abençoe toda a sua casa, seus irmãos, sua mãe, ó Deus. Abençoe eles ali no sul, ó Pai. Principalmente agora nessa mudança de clima, ó Deus. Senhor, abençoe que possa tudo correr bem ali, ó Pai. Clamamos também, ó Deus, pela família de cada um que está aqui conosco, Senhor, nos acompanhando essa live, ó Deus, essa transmissão. O Senhor guarde, ó Deus, os filhos, os netos que estão longe. Que o Senhor guarde, ó Deus, os parentes, aqueles que tanto amamos, ó Deus, que por conta dessa quarentena que estamos passando, Deus, não temos muito contato físico, ó Pai. Clamamos a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, sobre a vida daqueles que amamos, ó Deus. Clamo a Ti pela minha família em Araçatuba também, ó Deus. Sabemos que também ainda não há casos confirmados, meu Deus, até esse momento, pelo menos as notícias que eu tenho, ó Pai, mas clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor guarde toda a nossa região, guarde, Senhor, todos os nossos municípios aqui, ó Deus, dê sabedoria aos nossos governantes locais, ó Deus, desde os prefeitos até o nosso governador do estado, ó Pai, que o Senhor esteja dando sabedoria a eles, ó Deus. Abençoe, Senhor, os comerciantes que estão parados, ó Deus. Dê, Senhor, também sabedoria, discernimento para como administrar essa crise a qual eles estão vivendo, ó Deus. Que sabemos que não é fácil, não tem sido fácil, ó Pai,
mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus. Por isso nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai. Clamamos a Ti, Senhor, e louvamos a Ti, porque somente o Senhor tem as respostas que talvez os nossos governantes, nossas autoridades não têm, mas em Ti, Senhor, sabemos que todas as respostas são encontradas. Então descansamos em Ti, ó Pai, confiamos em Ti, porque Tu és maravilhoso e a Tua presença é real em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por esse tempo que o Senhor nos dá através da tecnologia, os recursos que o Senhor tem nos dado como igreja para que possamos fazer todas essas coisas para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Guarda, ó Pai querido, em nome de Jesus, também todos os nossos trabalhos sociais, ó Deus, principalmente da Junta de Missões Nacionais, através das Cristolândias, ó Deus, que nesse tempo também, Senhor, sofre um isolamento ainda maior, ó Deus, por conta da dificuldade de doações, ó Pai. Abençoa, ó Deus querido, todos esses Teus servos que estão nesse campo de batalha também, no cuidado a dependentes químicos, ó Pai. Guarda, Senhor, o Teu povo, guarda aqueles que Te amam, ó Deus, e que assim possamos passar, ó Deus, por esse tempo diante da Tua presença, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, por algo que possamos ter feito, ó Deus, que tem nos atrapalhado de estarmos contigo, ó Deus, diante da Tua presença. Ó Deus, perdoa-nos e ajuda-nos a sempre andar em Tua presença, em caminhos que agrade ao Senhor, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Pessoal Bom, eu não sei o quanto que você conseguiu ver a minha oração, porque eu estava com o olho fechado, mas o pessoal do Instagram deu uma desligada. O pastor Nelson vai voltar, nós vamos estar encerrando. Muito bem, eu quero agradecer ao pessoal lá do Sul, a minha família lá, o pessoal, né, Deus abençoe vocês aí também, né? E obrigado aí por me prestigiar, né, para ver aqui essa live. Então vamos ouvir a música, né? É manso e suave Jesus está chamando, né? É um lindo hino do cantor cristão e é um hino que apela ao nosso coração, apela ao coração de qualquer pessoa, né? Para seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, ok? Vamos lá. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, pois que esperamos Jesus convidando, convida-te, sim, a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando,
passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam. Vem tanto a ti quanto a mim. Vem já. Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos de tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Vá até Jesus, Ele te chama, Ele te ama, quer aliviar a sua carga, consolar seu coração, qualquer que seja a luta, o sofrimento, nesses dias de luta e sofrimento, Ele é o nosso porto seguro, é a quem a gente pode se apegar e entrar e receber dele tudo aquilo que a gente precisa para viver bem, né? A gente volta com próxima live no próximo domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. Nós vamos ver, talvez a gente faça da maneira como a gente fez hoje, talvez já deixemos alguma coisa pré-gravada, né? Mas estaremos aqui exatamente abrindo esse portal no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, com uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu vou trazer uma lição, se eu conseguir uma revista, das mulheres, né? Das irmãs. Tenho aqui, né, uma revista, vou ver a lição que eu vou ministrar, aí ver da revista das mulheres. Então as irmãs aí que tem a revista Espírito Santo, né, doutrinas, as irmãs vão estudando, e quem quiser me informar em que lição tá, quem sabe a gente dá na sequência aqui para os irmãos, né? É uma revista da série Doutrinas da Cristã Evangélica, né, Espírito Santo. Então vamos os jovens também estão estudando. Também os jovens estão, o pastor está me informando aqui, que também estudando a mesma revista. Isso é ótimo, né? Então as lições talvez não sejam as mesmas, mas a gente vai estudar sobre o Espírito Santo, né? Então os irmãos podem estudar a lição. Eu vou separar uma lição para isso no próximo domingo. E também a gente, à noite, 7h30 da noite, no próximo domingo, outra live que a gente vai ter aqui. E por enquanto está tudo suspenso, né? Não tem nada resolvido, né? Se bem que havia uma liminar que suspendia os cultos, suspendia todas as coisas aqui no estado de São Paulo. Essa liminar foi derrubada,
Mas a gente vai seguir a orientação das autoridades, não vamos expor ninguém, né, na nossa igreja, e a gente vai atendendo espiritualmente os irmãos dessa maneira. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, você que entrou, você que é membro da igreja, você que não é membro da igreja, que hoje a gente pode chamar de visitante, né, tanto no Insta quanto no Facebook, né? E esse material vai ficar gravado, você vai poder entrar lá nas redes da Igreja Batista Central, em Ilha Solteira, e você vai poder assistir na íntegra tudo novamente. Qualquer dúvida ou pergunta que você tiver, você manda para nós nas próprias redes, né? E a gente vai atender a você. E se você quiser algum estudo bíblico, alguma coisa nesse sentido, também a gente coloca à disposição. E lembrando sempre que você tem esses pedidos de oração, você ore, continue orando, tira bastante tempo para a oração e ore por nossa nação, nossas autoridades e pela cura das pessoas enfermas do coronavírus e também por quem cuida deles, né? Hoje a gente tem aqui o irmão Wilson Simão. O irmão Wilson é o nosso regente dos hinos, né? E ele veio aqui para reger, mas não tem como, né, a gente reger, né? E eu vou convidar ele para ele vir aqui fazer essa oração final, né? Ele vai orar, depois eu vou dar a bênção para a gente encerrar essa live, né? E o irmão Wilson vai vir aqui, vai orar, e eu vou sair do foco aqui. Então, irmão Wilson, por favor, ore, encerrando o nosso culto. Boa noite, irmãos. É muito prazer que tem no meu coração de estar participando desse momento, desse culto, que nos foi concedido por esse momento, por esse recurso visual, esse recurso virtual, né, que nos foi dado por Deus. Então queremos agradecer a todo mundo e vamos então encerrar com a nossa oração. Ó Senhor nosso Deus, somos gratos por isso, nosso Deus, que o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está nos atendendo e nos abençoando. Queremos, nosso Deus, que o Senhor continue assim, atendendo não o nosso querer, mas a nossa necessidade. E assim, nosso Deus, o Senhor também esteja cumprindo o Teu querer na nossa vida, o Teu querer para a nossa proteção, para a nossa movimentação aqui, nosso Deus, diante desse quadro de tanta dificuldade que estamos enfrentando agora. Nos abençoe, abençoe a cada um que esteve presente nesse culto, a todos aqueles irmãos, nosso Deus, que o Senhor tem no Teu coração, todos aqueles, mesmo que os que não são entregues a Ti, através de Cristo, mas que o Senhor tem no seu coração, essas pessoas, nosso Deus, que o Senhor esteja abençoando ricamente. Aqueles que estão doentes, que o Senhor esteja dando cura, afofando os seus colchões, nosso Deus, para dar-lhes mais paz, nosso Deus. E que tudo esteja sendo resolvido de acordo com a Tua santa vontade. Nos abençoe no nosso dia a dia. Em nome do Teu amado Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador eterno. Amém. Assim, então, a gente encerra essa live com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os nossos irmãos e amigos, onde estiverem nas suas casas, e que a Tua graça realmente seja salvadora sobre todos nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Tenham todos uma boa noite e até a próxima live.